Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje da pergunta 371 até a pergunta 374. Esta parte do estudo diz respeito ao estudo do idiotismo e da loucura. E hoje vamos estudar a primeira parte, relacionada ao termo idiotismo. Esta palavra idiotismo, idiota, é uma palavra já ultrapassada, não se usa mais nos dias de hoje. No tempo de Allan Kardec, esta palavra estava em pleno vigor, e esta palavra foi criada pelo médico francês Philippe Pinel. Philippe Pinel nasceu na França em 1745. Com forte inclinação para a vida religiosa, aos 22 anos resolveu estudar medicina e entrou para a Faculdade de Medicina de Montpellier. Localizada no sul da França, essa instituição era considerada um importante centro de debates e aprendizado na área médica, pois foi uma das primeiras universidades de medicina da Europa, fundada em 1220. Pinel formou-se em 1773 aos 29 anos e logo depois tornou-se doutor pela Escola de Medicina de Toulouse. Por ser residente em Paris, frequentava os círculos de escritores, literatos, cientistas, ou seja, de personagens imbuídas pela filosofia iluminista. Em 1793, o governo revolucionário o nomeou médico-chefe do Hospital de Bicêtre, localizado nas proximidades de Paris. Diante das precárias condições em que os alienados se encontravam, Pinel solicitou autorização à Assembleia Nacional para retirar as correntes dos pacientes, tratamento usual para os doentes mentais. Tal gesto e sua teoria foram contestados por muitos autores, mas bastante referido como mérito do médico francês, libertando a loucura dos grilhões. Philippe Pinel foi o principal precursor do processo de mudança que possibilitou o surgimento do alienismo na sociedade moderna. Ele integrou a corrente que constitui o saber psiquiátrico por meio da observação e análise sistemática dos fenômenos perceptíveis da doença. De acordo com vários especialistas, Pinel observou a influência da hereditariedade na evolução do distúrbio mental, da mesma forma que apontou as causas morais como as mais prováveis para a alienação. Por todo o século XIX, outros alienistas deram continuidade a tais conceitos a partir das observações feitas por Pinel. Apesar da ênfase dada à questão da hereditariedade ter variado na segunda metade do século XIX, passou a ser apontada como um fator-chave do desenvolvimento das perturbações mentais. Pinel considerava a alienação mental como qualquer outra doença orgânica, por concebê-la como um distúrbio das funções intelectuais, funções superiores do sistema nervoso, sem a constatação de inflamação ou lesão estrutural. Em 1795, Pinel foi para o Hospital Salpêtrière, onde ficou por 31 anos. Ao morrer de pneumonia em 1826, deixou como discípulo Jean-Étienne Esquirol. Esquirol nasceu em 3 de fevereiro de 1772 e morreu em 13 de dezembro de 1840. Antes do século XIX, não existia diferença entre deficiência mental e insanidade. Jean-Étienne Esquirol realizou a primeira tentativa de delinear essa diferença. Ele afirmou: idiotia não é uma doença, mas uma condição na qual as habilidades intelectuais nunca são manifestadas ou nunca foram desenvolvidas o suficiente para capacitar o idiota em adquirir a mesma quantidade de conhecimento que as pessoas de sua idade, criadas em circunstâncias similares, são capazes de adquirir.
Esquirol não apenas tentou determinar a diferenciação entre retardo mental e insanidade, mas também antecipou uma grande quantidade de futuros desenvolvimentos no estudo do retardo mental. Ele defendia a ideia de que o retardo não era um fenômeno do tipo tudo ou nada, mas que ele existiria em contínuo da normalidade à idiotia. Além disso, num esforço em classificar indivíduos com retardo mental, ele usou a capacidade linguística como critério ao invés de sensações ou fisionomia. Infelizmente, Esquirol não achava que aqueles indivíduos com retardo mental poderiam se beneficiar de treinamento. Assim, o idiotismo foi definido por Pinel como um estado particular em que as faculdades intelectuais jamais se desenvolveram, pois correspondem ao quadro em que se observa a supressão quase completa da atividade intelectual, deixando ao sujeito apenas uma existência vegetativa, com manifestações esporádicas de atividade psíquica. As causas do idiotismo e de outros tipos de loucura não são específicas. Pinel não recorre às teorias do dano material do cérebro para explicar a etiologia da alienação mental, a não ser no caso do idiotismo congênito, em que uma má formação cerebral seria comum. Em função desse ponto de vista etiológico, a forma congênita do idiotismo é concebida como irreversível e incurável. Para o idiotismo adquirido desde a mais tenra idade, ou seja, aquele que se manifesta na infância, Pinel admite a transitoriedade e a curabilidade, assinalando que esta última seria rara, mas não impossível. Embora nesse quadro a compreensão se apresente totalmente dissociada, deixando o sujeito inacessível às influências exteriores, a cura pode ocorrer mediante a utilização de tratamento físico estimulante. A contribuição nosológica introduzida por Etienne Esquirol na sequência da obra de Pinel marca um avanço no que concerne à categoria de idiotismo. Inicialmente, assiste-se o abandono do termo de idiotismo forjado por Pinel e sua substituição pelo termo idiotia. Esquirol considera duas formas distintas de idiotia. De um lado, a forma adquirida em decorrência da demência, ou seja, a idiotia que se observa nos quadros que serão mais tarde designados como psicóticos. De outro, a formação congênita, ou adquirida desde a mais tenra idade, concebida por um estado irreversível e incurável. Muito bem, meus prezados irmãos e irmãs, assim começou-se a utilizar no século XIX para designar aquelas pessoas, muitas vezes adultas, mas que tinham uma mente infantil. Adultos que fisicamente formaram-se, mas a formação mental não acompanhou a formação do corpo. A estas pessoas usava-se no tempo de Kardec o termo idiotia, idiota. Hoje, tendo esses termos sido substituídos por termos como pessoas especiais, portadores de necessidades especiais e etc. Né? Mas dentro da doutrina espírita, como os espíritos veem a condição das pessoas especiais, daquelas pessoas cujo conteúdo mental não se desenvolve ao longo de uma vida. Por isso, na pergunta 371, Allan Kardec perguntou aos espíritos: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E os espíritos responderam: nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. E na pergunta 372, Allan Kardec perguntou aos espíritos: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? E os espíritos responderam: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição.
sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E na pergunta 372A, Allan Kardec pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? E os espíritos responderam: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são elas a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. E há uma nota aqui escrita por Allan Kardec: importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. E na pergunta 373, Allan Kardec perguntou: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E os espíritos responderam: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. E na pergunta 373A, Allan Kardec perguntou: pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? E os espíritos responderam: certo, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. E há uma outra nota de Allan Kardec: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem o movimento a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. E na pergunta 374, Allan Kardec perguntou aos espíritos: na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? E os espíritos responderam: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Então, meus prezados irmãos e irmãs, nós vemos no mundo tantas pessoas que nascem portando gravíssimas deficiências mentais. E alguns, inclusive, associando deficiência física e mental. As duas coisas, não têm condições de mobilidade física e nem condições de manifestar a sua inteligência. Como os espíritos disseram, normalmente isso acontece como uma expiação. A palavra expiação é sinônimo de punição. É quando o espírito fere demasiado a lei de causa e efeito. Então, normalmente motivado pelo orgulho e pela extrema vaidade, alguém dotado de uma inteligência superior, que se considera também, por causa de sua inteligência, superior às demais pessoas, e usa esta inteligência para humilhar, maltratar, viver numa ilha de fantasia que o coloca falsamente como superior às demais pessoas, ele pode ferir demasiadamente as outras pessoas à sua volta, humilhando os outros, humilhando aqueles que estão ali no seu círculo de ação, provocando grandes sofrimentos que se propagam de maneira individual e coletiva.
Esta ação destes espíritos que usam a sua inteligência para poder magoar e ferir, considerando-se inalcançáveis pelas leis divinas, e muitas vezes nem sequer considerando a existência de leis divinas, quando chega ao plano espiritual, se deparam com uma energia altamente destrutiva que a eles foi direcionada durante toda a vida por aqueles que estiveram submetidos aos seus mandos e desmandos de maneira orgulhosa e vaidosa. Estas energias provocadas por estes espíritos, ao serem assimiladas e associadas aos seus perispíritos, numa nova encarnação pode provocar fenômenos de nascimento em corpos muito perturbados, corpos em que o espírito não tem como manifestar a sua inteligência. Por mais que espiritualmente inteligente ele seja, a sua inteligência não tem como manifestar-se naquele corpo físico que ele habita temporariamente. Principalmente, grande maioria, para agravar ainda mais a sua punição, quando dormem, retornam para o plano espiritual e alguns conseguem entender a situação que estão vivendo, ao ser motivo muitas vezes de descaso em muitas situações e muitas culturas, serem desrespeitados, não terem condições de manifestar a sua inteligência, sendo considerados pejorativamente como cretinos, como idiotas, como retardados. E disto resulta a sua punição. Aqueles que humilharam, maltrataram, agora se veem humilhados, maltratados, sem condições, muitas vezes, de cuidar de si mesmos, de ter para consigo mesmos as mínimas condições de manutenção da própria higiene. Outras situações, como é o caso do suicídio ou do abuso de drogas, que formam suicídios diretos ou indiretos, também podem levar a pessoa à situação de terem que conviver em corpos deformados por conta de suas escolhas que induziram as deformações cerebrais que, por sua vez, não permitem a manifestação da inteligência do espírito, da capacidade de cognição, da capacidade de analisar a vida e a entenderem como alguma coisa, com algum aspecto relacionado à inteligência. E quando esses espíritos, antes da encarnação, motivados por estas enfermidades mentais, pela reação a eles devolvida por conta de suas atitudes, eles acabam sendo ainda no plano espiritual, antes da encarnação, portadores de doenças mentais. Na verdade, o espírito saudável não vai reencarnar como um corpo doente. O espírito doente vai reencarnar produzindo para si um corpo doente. Então, durante a vida, ao viver uma existência, desencarnando muitos deles, idosos portando graves doenças físicas e mentais, eles podem, então, ao final de uma existência, ter limpado de seus perispíritos a energia, a sujeira mental agregada por suas próprias atitudes como retorno à lei de causa e efeito. Muito bem, meus irmãos, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que nós vamos responder. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.